Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra sempre nos ensina, segundo os testemunhos que nós contemplamos, segundo nos tempos antigos, que a desobediência sempre leva o povo cativo. Cativo não somente da alma, que haverá de participar do julgamento do Senhor, mas também cativo daquilo que se produz na carne, daqueles que não seguem segundo o espiritual, porque o mundo não há liberdade e estão cativos segundo o pecado. Embora se julgam livres, assim como aquele povo que saiu do Egito e se julgava livre daquele trabalho escravo, na verdade o vulgo estava entre eles, os induzindo à desobediência, a murmurar por conta de água, de comida, aonde o Senhor nos ensina. A murmuração leva o povo cativo, mas aqueles que têm liberdade em Cristo não murmuram por nada neste mundo. Renuncia todo mundo. Louva e bendiz, está louvando e bendizendo o Senhor constantemente, seja no pouco, seja na fartura, não atribuindo falta nenhuma ao Senhor. Aqueles que seguem, que se julgam livres, mas seguem cativos por estarem segundo o padrão deste mundo, quando se coloca a praga sobre eles, eles blasfemam mais ainda contra o Senhor, porque eles não têm o temor, que é o princípio da sabedoria, e são murmuradores, são inclinados a toda espécie de maledicência e murmuração, e ainda estão sempre a acusar aqueles que têm o temor, que é o princípio da sabedoria. Porque justamente aqueles que vivem no temor, que é o princípio da sabedoria, expõem as más obras daqueles que não se entregam à murmuração e tampouco à maledicência, segundo os cativos deste mundo. Embora se declaram, julgam por ter liberdade, é uma falsa liberdade. Ainda que se julgam, fazem suas festas de solenidades, a palavra diz que o Senhor os transforma em luto, porque é uma falsa liberdade, é um sorriso falso e mentiroso, há muitas vezes, para que haja uma felicidade, eles têm que se embriagar nas suas bebidas fortes, nos seus vícios, nas suas toda espécie de podridão, nas suas muitas orgias e grutonarias, segundo regadas pelo pecado, que chega o tempo quando a palavra diz que um pecador, quando não vê logo seus crimes sendo punidos, acumula-se mais ainda. Quando chega o tempo de se arrancar aquilo que esteve acumulando,
é que se conhece aquilo que se produziu, e muitas vezes nem mesmo aquilo que eles têm elevado entre eles é possível de prolongar os seus dias, e assim a sua alma já está cativa, está aprisionada, não tendo o seu nome escrito no livro da vida e o nome na terra, naquilo que investiram, naquilo que é terreno, ao invés de aprender que importância nenhuma há aquele que planta, que rega, e sim aquele que dá o crescimento, a ele seja toda a honra e toda a glória. Mas o orgulho, o eu, os presunçosos, os arrogantes, os cobiçosos definharão sobre toda a terra, porque o Senhor sabe os humilhar, aqueles que exaltam a si mesmo. O Senhor é aquele que diz que a expressão que mais se dirá nos últimos tempos: aquilo que eu temia me sobreveio. Aonde melhor para aqueles que estão com um espírito sempre a nos advertir e nos orientar, e nós acatando as suas advertências, porque a palavra diz que ainda que passe pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei. Ele preparará uma mesa diante dos inimigos. Ele dá ordem aos anjos, e 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não tememos mal algum. A sua vara e o seu cajado nos consola. Ele é fiel e nos sustém e nos mantém, nosso conselheiro, nosso ajudador, aquele do qual nós depositamos a confiança. Jamais será grandemente abalado aquele que deposita confiança na pedra angular do alto. Coroa de espinhos pelo homem, mas o Senhor colocou coroa de glória. Aleluia! E aqueles que nele depositam a confiança, também lhes é preparado um lugar. Não se turbe o vosso coração, senão eu não vos teria dito: a casa do meu pai há muitas moradas, não vos deixarei órfãos. Aleluia! Algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou e nunca se desceu ao coração. A honra, a glória e a imortalidade daqueles que não trocam a honra dos meros mortais por aquele que é o grande eu sou. Digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado daqueles que nele depositam a confiança. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados. E persevera, porque se retroceder, ele não tem prazer nestes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.